Oi pessoal, hoje a continuação da Lei de Drogas, parte 2, então, já vai se inscrevendo se você ainda não é inscrito, e deixando aquele gostei. Também compartilha com os amigos e colegas. Título 3º. Das atividades de prevenção do uso indivíduo, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Capítulo 1º. Da prevenção. Seção 1 das diretrizes. Artigo 18. Constituem atividades de prevenção do uso indivíduo de drogas, para efeito desta lei, aquelas direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e para a promoção e o fortalecimento dos fatores de proteção. Artigo 19. As atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar os seguintes princípios e diretrizes. Inciso 1. O reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de interferência na qualidade de vida do indivíduo e na sua relação com a comunidade a qual pertence. Inciso 2. A adoção de conceitos objetivos e de fundamentação científica como forma de orientar as ações dos serviços públicos comunitários e privados e de evitar preconceitos e estigmatização das pessoas e dos serviços que as atendam. Inciso 3. O fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual em relação ao uso indivíduo de drogas. Inciso 4. O compartilhamento de responsabilidades e a colaboração mútua com as instituições do setor privado e com os diversos segmentos sociais, incluindo usuários e dependentes de drogas e respectivos familiares, por meio do estabelecimento de parcerias. Inciso 5. A adoção de estratégias preventivas diferenciadas e adequadas às especificidades socioculturais das diversas populações, bem como das diferentes drogas utilizadas. Inciso 6. O reconhecimento do não uso, do retardamento do uso e da redução de riscos como resultados desejáveis das atividades de natureza preventiva, quando da definição dos objetivos a serem alcançados. Inciso 7. O tratamento especial dirigido às parcelas mais vulneráveis da população, levando em consideração as suas necessidades específicas. Inciso 8. A articulação entre os serviços e organizações que atuam em atividades de prevenção do uso indevido de drogas e a rede de atenção a usuários e dependentes de drogas e respectivos familiares. Inciso 9. O investimento em alternativas esportivas, culturais, artísticas, profissionais, entre outras, como forma de inclusão social e de melhoria da qualidade de vida. Inciso 10. O estabelecimento de políticas de formação continuada na área da prevenção do uso indevido de drogas para profissionais de educação nos 3 níveis de ensino. Inciso 11. A implantação de projetos pedagógicos de prevenção do uso indivíduo de drogas, nas instituições de ensino público e privado, alinhados às diretrizes curriculares nacionais e aos conhecimentos relacionados a drogas. Inciso 12. A observância das orientações e normas emanadas do CONAD. Inciso 13. O alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas. Parágrafo único. As atividades de prevenção do uso indevido de drogas dirigidas à criança e ao adolescente deverão estar em consonância com as diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. Seção 2. Da Semana Nacional de Política sobre Drogas. Artigo 19. Fica instituída a Semana Nacional de Política sobre Drogas, comemorada anualmente, na 4ª semana de junho. Parágrafo 1º. No período de que trata o caput, serão intensificadas as ações de: Inciso 1. Difusão de informações sobre os problemas decorrentes do uso de drogas. Inciso 2. Promoção de eventos para o debate público sobre as políticas sobre drogas. Inciso 3. Difusão de boas práticas de prevenção, tratamento, acolhimento e reinserção social e econômica de usuários de drogas. Inciso 4. Divulgação de iniciativas, ações e campanhas de prevenção do uso indivíduo de drogas. Inciso 5. Mobilização da comunidade para participação nas ações de prevenção e enfrentamento às drogas. Inciso 6. Mobilização dos sistemas de ensino previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na realização de atividades de prevenção ao uso de drogas. Capítulo 2. Das atividades de atenção e de reinserção social de usuários ou dependentes de drogas. Capítulo 2.
das atividades de prevenção, tratamento, acolhimento e de reinserção social e econômica de usuários ou dependentes de drogas. Seção I. Disposições gerais. Artigo 20. Constituem atividades de atenção ao usuário e dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito desta lei, aquelas que visem a melhoria da qualidade de vida e a redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. Artigo 21. Constituem atividades de reinserção social do usuário ou do dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito desta lei, aquelas direcionadas para sua integração ou reintegração em redes sociais. Artigo 22. As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes. Inciso 1. Respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer condições, observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social. Inciso 2. A adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as suas peculiaridades socioculturais. Inciso 3. Definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde. Inciso 4. Atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que possível, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais. Inciso 5. Observância das orientações e normas emanadas do CONAD. Inciso 6. O alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas. Inciso 7. Estímulo à capacitação técnica e profissional. Inciso 8. Efetivação de políticas de reinserção social voltadas à educação continuada e ao trabalho. Inciso 9. Observância do plano individual de atendimento na forma do artigo 23b desta lei. Inciso 10. Orientação adequada ao usuário ou dependente de drogas quanto às consequências lesivas do uso de drogas, ainda que ocasional. Seção 2. Da educação na reinserção social e econômica. Artigo 22-A. As pessoas atendidas por órgãos integrantes do SISNAD terão atendimento nos programas de educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos e alfabetização. Artigo 22-B. Foi vetado. Seção 4. Do tratamento do usuário ou dependente de drogas. Artigo 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no artigo 22 desta lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada. Artigo 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam. Inciso 1. Articular a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população. Inciso 2. Orientar-se por protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial. Inciso 3. Preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado. E, inciso 4. Acompanhar os resultados pelo SUS, SUAS e SISNAD, de forma articulada. Parágrafo 1º. Caberá à União dispor sobre os protocolos técnicos de tratamento, em âmbito nacional.
Parágrafo 2º. A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares, e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina, CRM do Estado, onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação. Parágrafo 3º. São considerados dois tipos de internação. Inciso 1. Internação voluntária. Aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas. Inciso 2. Internação involuntária. Aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do CISNAD, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constante a existência de motivos que justifiquem a medida. Parágrafo 4º. A internação voluntária. Inciso 1. Deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante de que optou por este regime de tratamento. Inciso 2. Seu término dar-se-á por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento. Parágrafo 5º. A internação involuntária. Inciso 1. Deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável. Inciso 2. Será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde. Inciso 3. Perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável. Inciso 4. A família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento. Parágrafo 6º. A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Parágrafo 7º. Todas as internações e altas de que trata esta lei deverão ser informadas, no máximo, de 72 horas, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a outros órgãos de fiscalização, por meio de Sistema Informatizado Único, na forma do regulamento desta lei. Parágrafo 8º. É garantido o sigilo das informações disponíveis no sistema referido no parágrafo 7º e o acesso será permitido apenas às pessoas autorizadas a conhecê-las, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 9º. É vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. Parágrafo 10º. O planejamento e a execução do projeto terapêutico individual deverão observar, no que couber, o previsto na lei que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Seção 5. Do Plano Individual de Atendimento. Artigo 23-b. O atendimento ao usuário ou dependente de drogas na rede de atenção à saúde dependerá de: Inciso 1. Avaliação prévia por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial. E. Inciso 2. Elaboração de um plano individual de atendimento, PIA. Parágrafo 1º. A avaliação prévia da equipe técnica subsidiará a elaboração e execução do projeto terapêutico individual a ser adotado, levantando no mínimo: Inciso 1. O tipo de droga e o padrão de seu uso. E. Inciso 2. O risco saúde física e mental do usuário ou dependente de drogas ou das pessoas com as quais convive. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. O PIA deverá contemplar a participação dos familiares ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo, sendo esses, no caso de crianças e adolescentes, passíveis de responsabilização civil, administrativa e criminal, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 4º. O PIA será inicialmente elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do primeiro projeto terapêutico que atender o usuário ou dependente de drogas e será atualizado ao longo das diversas fases do atendimento. Parágrafo 5º. Constarão do plano individual, no mínimo: Inciso 1. Os resultados da avaliação multidisciplinar. Inciso 2. Os objetivos declarados pelo atendido.
Inciso 3. A previsão de suas atividades de integração social ou capacitação profissional. Inciso 4. Atividades de integração e apoio à família. Inciso 5. Formas de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual. Inciso 6. Designação do projeto terapêutico mais adequado para o cumprimento do previsto no plano. E, inciso 7. As medidas específicas de atenção à saúde do atendido. Parágrafo 6º. O PIA será elaborado no prazo de até 30 dias da data do ingresso no atendimento. Parágrafo 7º. As informações produzidas na avaliação e as registradas no plano individual de atendimento são consideradas sigilosas. Artigo 24. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão conceder benefícios às instituições privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de trabalho do usuário e do dependente de drogas encaminhados por órgão oficial. Artigo 25. As instituições da sociedade civil, sem fins lucrativos, com atuação nas áreas da atenção à saúde e da assistência social, que atendam usuários ou dependentes de drogas poderão receber recursos do FUNAD, condicionados à sua disponibilidade orçamentária e financeira. Artigo 26. O usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos a medida de segurança, têm garantidos os serviços de atenção à sua saúde, definidos pelo respectivo sistema penitenciário. Seção 6. Do acolhimento em comunidade terapêutica acolhedora. Artigo 26-A. O acolhimento do usuário ou dependente de drogas na comunidade terapêutica acolhedora caracteriza-se por: inciso 1. Oferta de projetos terapêuticos ao usuário ou dependente de drogas que visam a abstinência. Inciso 2. Adesão e permanência voluntária, formalizadas por escrito, entendida como uma etapa transitória para a reinserção social e econômica do usuário ou dependente de drogas. Inciso 3. Ambiente residencial, propício à formação de vínculos, com a convivência entre os pares, atividades práticas de valor educativo e a promoção do desenvolvimento pessoal, vocacionada para acolhimento ao usuário ou dependente de drogas em vulnerabilidade social. Inciso 4. Avaliação médica prévia. Inciso 5. Elaboração de plano individual de atendimento na forma do artigo 23b desta lei. Inciso 6. Vedação de isolamento físico do usuário ou dependente de drogas. Parágrafo 1. Não são elegíveis para o acolhimento as pessoas com comprometimentos biológicos e psicológicos de natureza grave que mereçam atenção médico-hospitalar, contínua ou de emergência, caso em que deverão ser encaminhadas à rede de saúde. Parágrafos 2, 3, 4 e 5 foram vetados. Capítulo 3º. Dos crimes e das penas. Artigo 27. As penas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o defensor. Artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas. Inciso 1. Advertência sobre os efeitos das drogas. Inciso 2. Prestação de serviços à comunidade. Inciso 3. Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Parágrafo 1º. As mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Parágrafo 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Parágrafo 3º. As penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. Parágrafo 4º. Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses.
Parágrafo 5º. A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. Parágrafo 6º. Para a garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos 1, 2 e 3, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a: inciso 1, admoestação verbal. Inciso 2, multa. Parágrafo 7º. O juiz determinará ao poder público que coloque à disposição do infrator, gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado. Artigo 29. Na imposição da medida educativa a que se refere o inciso 2º do parágrafo 6º do art. 28, o juiz, atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias multa, em quantidade nunca inferior a 40 nem superior a 100, atribuindo depois a cada um, segundo a capacidade econômica do agente, o valor de 1/30 até 3 vezes o valor do maior salário mínimo. Parágrafo único. Os valores decorrentes da imposição da multa a que se refere o parágrafo 6º do artigo 28 serão creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas. Artigo 30. Prescreve em 2 anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos artigos 107 e seguintes do Código Penal. Chegamos ao final da segunda parte da Lei 11.343 de 2006. Amigo, ajude o canal a crescer, se inscreve, deixa o joinha e compartilha.